Quem foi o profeta messiânico do Antigo Testamento, que profetizou cerca de 800 anos antes de Cristo a respeito da sua chegada? Foi o profeta Isaías. E na lição de hoje, lição de número 2, aqui da classe dos juvenis, texto escrito pelo Tiago Santos, nós vamos analisar exatamente sobre esse profeta. Tema da lição, lição de número 2, Deus contava com Isaías. Estamos estudando o segundo trimestre da CPAD, que está trabalhando nesse trimestre sobre conhecendo o livro dos profetas. Então nós vamos analisar os 17 profetas do Antigo Testamento. Profetas maiores e profetas menores também. E hoje nós chegamos nesse tão importante profeta que vai nos trazer lições extraordinárias para o nosso crescimento em Jesus. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E é claro, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal e passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui. Para você começar bem a sua aula, você pode iniciar apresentando as bases bíblicas que a própria lição já traz para você. A primeira delas está então nesse versículo introdutório que está em Isaías capítulo 6, versículo 8. A segunda é a nossa leitura bíblica em classe, que se localiza também no livro do profeta Isaías, capítulo 6, agora versículos 1 a 11, leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esqueça que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, sempre às 18 horas, tanto aqui como também pelo Spotify. Você vai encontrar as lições da classe dos juvenis sendo postadas nas quartas-feiras e eu espero que o Senhor possa sim te abençoar através desses conteúdos. Hoje nós vamos estudar a lição 7, que cai no dia 14 de abril, e que o Senhor te use na palavra na Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus. Quando analisamos o conteúdo profético do Antigo Testamento, descobrimos então que Deus usou homens cheios do poder de Deus. É claro também que existem profetisas no Antigo Testamento. São profetisas que não registraram o texto. Nós vamos ter a Débora, que é uma juíza e também profetiza. Depois nós vamos ter a profetisa Hulda, que é citada também no Antigo Testamento. Mas estamos analisando o conteúdo dos profetas maiores agora, como proposta do pastor Tiago Santos, que é o autor dessa lição. É claro que você precisa observar o conjunto do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é formado por 39 livros na nossa versão cristã. Esses 39 livros, de acordo com Timóteo Carriquet, podem ser divididos em 5 grupos, 5 conjuntos. O primeiro conjunto é conhecido como Pentateuco, começa com Gênesis e termina com Deuteronômio. O segundo conjunto é conhecido como livros históricos, começa em Josué e termina no livro de Esté, são 12 livros. O terceiro conjunto são os livros poéticos, que vão se iniciar no livro de Jó e vão terminar no livro de Cantares. Só que estamos analisando com vocês nesse trimestre os dois últimos conjuntos, os profetas maiores e os profetas menores. Olhando para essa perspectiva, você vai perceber que são 17 profetas. Os profetas maiores vão se iniciar com Isaías e terminar em Daniel. E os menores se iniciam em Oséias e terminam então em Malaquias. E é interessante você passar isso adiante para os teus alunos, esse panorama bíblico do Antigo Testamento. Entendendo essa questão, você então vai trabalhar funilando, apresentando quem? O profeta Isaías, que é aquele profeta que encabeça o Antigo Testamento na perspectiva profética dos profetas maiores. O texto de Isaías possui aí 66 capítulos. É reconhecido como o resumo da Bíblia, como a Bíblia dentro da Bíblia, porque o próprio profeta Isaías traz uma mensagem messiânica extraordinária a respeito da pessoa e chegada de Jesus. Ele profetiza por cerca de 800 anos, 700 anos antes da chegada do nascimento de Cristo, mas profetiza com precisão. E a precisão profética de Isaías dá detalhes assim extraordinários. Se você analisar o capítulo 7, capítulo 9, capítulo 11 e outros capítulos que o próprio texto traz, você vai ver perspectivas cristocêntricas a respeito da chegada, da pessoa de Jesus, como ele nasceria, como seria o seu ministério. E hoje nós vamos analisar especialmente essa abordagem do profeta Isaías, como Deus chamou esse homem.
Esse homem que era uma pessoa como eu e você, que tem uma chamada extraordinária. E hoje eu quero analisar contigo porque Deus continua chamando profetas, chamando pessoas que se colocam à disposição para um grande ministério e trazendo uma grande revelação, iluminação também através do seu espírito, por intermédio da palavra. E por isso, você que está chegando por aqui, se você pode, por gentileza me ajuda também. Deixa teu comentário nesse vídeo, coloca de onde você está me assistindo e, claro, por favor, coloca o nome da tua igreja nesse comentário. Primeiro ponto da lição vai trabalhar sobre o profeta messiânico. Quem é esse profeta messiânico que eu estou dizendo para você? É ele, o profeta Isaías. Estamos analisando com você o profeta Isaías, o profeta messiânico, nesse primeiro ponto. É interessante você pensar que o profeta Isaías ele não traz mensagens proféticas somente a respeito da pessoa de Jesus, mas ele traz mensagens proféticas sobre a chegada e a destruição da Babilônia. Ele traz mensagens escatológicas a respeito da chegada do reino do Messias, esse reino que é o reino vindouro, em uma perspectiva escatológica futura também. A precisão das profecias de Isaías são extraordinárias. Mas tem um texto que eu quero compartilhar com você, um versículo-chave, que se localiza agora em Isaías 25, versículo 8, onde Isaías profetiza que a morte seria aniquilada. E aniquilada por quem? Pelo próprio Messias, que no caso é Jesus. O primeiro subtópico vai trabalhar sobre a origem de Isaías. De onde ele veio? Quem era o seu pai? Onde ele nasceu? Vamos entender essa perspectiva histórica com você. A origem do profeta Isaías, de acordo com o pastor Tiago Santos, comentarista da lição, está escrita na Bíblia. A Bíblia descreve que ele tem um parentesco extraordinário com Amós. E o próprio texto faz questão de dizer que ele é filho de Amós. De acordo com a tradição judaica, você vai perceber, de acordo também com o autor Patrício Scarabini, ele traz uma perspectiva extraordinária em dizer que o próprio Isaías tem um parentesco com o rei Ezequias. Possivelmente esse parentesco é parentesco de familiar, parentesco de ser primo do rei Ezequias. O Isaías ele traz uma perspectiva diferente. Por exemplo, ele é um profeta palaciano. O que é um profeta palaciano? Um profeta que profetiza na corte, diferente do profeta que está no meio do povão. O profeta que está no meio do povão, por exemplo, você vai ver o Ezequiel, que nós vamos estudar depois. Ele profetiza no meio da comunidade, no meio do gueto. Mas quando você olha para o Isaías, ele traz uma profecia extraordinária. De acordo com a própria tradição, Isaías também é primo de Uzias, familiar também desse contexto histórico aqui que nós estamos trabalhando com você. Dentro do texto sagrado, você vai perceber como o propósito do Tiago Santos, que Isaías, ele tem uma tradição extraordinária. Ele era casado, a Bíblia não dá o nome da sua esposa, mas chama ela de profetisa, e o próprio Isaías, ele traz uma mensagem extraordinária para o seu tempo. Sua profecia acontece cerca de 800 anos antes de Cristo. O seu texto possui 66 capítulos. Um detalhe que você percebe no texto de Isaías. Do capítulo 1 ao 40, você vai encontrar um Isaías falando do juízo de Deus, da ação de Deus. Do capítulo 41 a seguir, até o 66, você já vê um Isaías trazendo uma mensagem de restauração, de bálsamo, de renovo, a partir da chegada do reino do Messias. Quando nos referimos à palavra Messias no Antigo Testamento, na cultura judaica, Messias é referente à pessoa de Jesus, ou seja, a chegada do Filho de Deus, aquele que é o Emanuel, Deus conosco, e Isaías até cita isso na sua profecia. Espero estar ajudando você. Vamos agora para o segundo subtópico deste primeiro ponto, que trabalha o contexto social do profeta Isaías. De acordo com o pastor Tiago Santos, o comentarista da lição, o profeta Isaías, ele traz uma tradição profética em um período histórico de mais de 40 anos. De acordo com alguns historiadores, você vai perceber até o Raymond Tillett comentando sobre isso, e eu vou citar o texto dele aqui no final da aula. Você percebe que Isaías tem um período histórico longo dentro do Antigo Testamento de profecia. E aí responde-se então uma questão.
Por que que Isaías é um profeta maior e qual a diferença dos profetas maiores para os profetas menores? Pela tradição, você vai descobrir que o período histórico, ou seja, tempo de ministério, é o que garante esse profeta ser um profeta maior, tempo de profecia. Alguns autores trabalham também em tempo de conteúdo, no sentido de produção de texto, de produzir então mais versículos escritos, mais palavras do que os profetas menores. Quando você observa isso de forma clara, nós entendemos então de forma coerente que Isaías profetiza durante o reinado de alguns reis de Judá: o rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então você percebe que esses reis têm um parentesco também com o próprio profeta Isaías. Você vê isso sendo citado em Isaías capítulo 1, versículo 1. Alguns historiadores também trabalham essa questão. Nessa perspectiva histórica, você percebe que Isaías está profetizando para Judá. Quando nos referimos a essa perspectiva histórica de Judá, eu estou trabalhando o reino dividido. O reino de Israel se divide no processo do reinado de Roboão, filho de Salomão. Se divide em duas grandes nações, o reino do norte e o reino do sul. Reino do norte com 10 tribos, com a capital em Samaria. Reino do sul com apenas duas tribos, Judá e Benjamim, e a capital se torna Jerusalém. O Isaías profetiza aqui. Ele profetiza no reino do sul. Profetiza para os reis do sul. Dos 22 reis que passaram por ali naquele reinado, alguns serviram a Deus e outros não. Isaías profetiza em um período em que esses reis estão tementes a Deus, estão servindo a Deus. Daí então, nesse contexto histórico, você percebe que o mundo está sendo dominado, em um contexto social, não pela Babilônia ainda, mas o império que domina o mundo nessa parte histórica, nessa datação, é o império da Assíria. A Assíria se levanta em 722, você não sabe, destrói praticamente o Reino do Sul, e ali acontece o cativeiro do Sul, depois nós vamos citar isso para você nos demais profetas. Porém, Judá e Benjamim continuam prevalecendo com a sua capital em Jerusalém, local onde Isaías está profetizando. Então, nesse contexto histórico, você percebe Isaías combatendo sacrifícios a ídolos, combatendo falsas profecias, combatendo também de uma forma muito clara a ação do inimigo, mas trazendo uma profecia de orientar o povo a voltar o seu caminho para Deus. Nesse contexto histórico, ele cita a chegada do Messias como maior esperança do povo judeu. Caminhando, terceiro subtópico do primeiro ponto, aqui da classe dos juvenis, nós vamos tratar sobre as mensagens de julgamentos e as promessas apresentadas no texto de Isaías junto com você. Se eu estou te ajudando, deixa o likezinho aí também. O pastor Tiago Santos, o comentarista da lição, traz então uma perspectiva histórica sobre as mensagens, julgamentos e promessas sendo registrada no texto de Isaías, e ele destaca o capítulo 36. Antes de entrar no capítulo 36, você precisa entender o texto de Isaías. Lembra que Isaías tem então 66 capítulos. E geralmente uma profecia no Antigo Testamento ela se dá da seguinte maneira, ou seja, um texto do Antigo Testamento que trabalha aqui os profetas. Geralmente o profeta traz uma mensagem de juízo, convocando o povo para o arrependimento. Se você pegar isso, vai ficar fácil. De Isaías, capítulo 1 ao 40, você vê Isaías falando do juízo de Deus, da ação de Deus, mas ao mesmo tempo desse Deus que trabalha em favor daqueles que se arrependem, que está junto com os seus servos. E o capítulo 36 se encaixa aqui. Do capítulo 41 ao 66, você vê Isaías trazendo a mensagem agora de bálsamo, de restauração. Nas mensagens de julgamento, tem um episódio no capítulo 36 que é extraordinário. No contexto histórico-social, a Assíria está dominando sobre o mundo. Os assírios eram terríveis. Eles mandavam destruir as aldeias, as vilas, mandando também decapitar todos os homens naquele processo, ao ponto de destruir o reino do norte em 722 depois de Cristo, totalmente, devastando aquela grande nação. Mas Isaías então está nesse processo. Senaqueribe então domina a região de Judá, tentando agora impor pagamentos de tributos. O rei Ezequias, que é o rei da época, não tinha condições de pagar. E ele então recorre ao Senhor.
Mas é interessante que o texto deixa claro que Senaqueribe diz que vai invadir, vai destruir, vai acabar com Jerusalém. E nem o Deus dos reis de Jerusalém, nem o Deus de Judá teria condições de libertá-los das mãos de Senaqueribe. Senaqueribe agora compra briga, não com o profeta Isaías e nem com o rei Ezequias, mas compra briga com o Deus dos exércitos. O Senhor entra em ação. A própria Bíblia cita que 185 mil soldados estavam cercando Jerusalém, mas o Senhor enviou apenas um anjo para poder aniquilar todo aquele grande exército. O texto de Isaías diz que Isaías é usado por Deus para trazer uma palavra ao rei Ezequias dizendo: fique calmo, tranquilo, porque tranqueira nenhuma alcançará as muralhas da cidade. Olha como a perspectiva de consolo e restauração está aqui. Olha bem como o texto sagrado diz que Deus age em favor daqueles que temem. E aplique isso na vida dos teus alunos também. Caminhando o segundo ponto agora. Vamos trabalhar sobre o encontro com Deus. Quando Isaías é impactado pela presença de Deus, aí nos retornamos para o texto de Isaías 6. No segundo ponto da lição, nosso olhar para entender agora o início do ministério do profeta Isaías. Isaías, ele tem um início extraordinário. Essa visão ele tem nos dias do rei Uzias. Você vai perceber que isso acontece no ano de 740 a.C. Pegue isso. Um detalhe, um texto que você pode estar lendo é Isaías capítulo 6, versículo 1, que fala dessa visão. E agora você pode caminhar para o primeiro subtópico que vai destacar a visão no templo que Isaías tem. Essa visão extraordinária da presença gloriosa de Deus e como nós precisamos aprender sobre essa visão. Algo que é marcante no ministério do profeta Isaías, e diversos autores biblicistas e pesquisadores fazem questão de dizer que é aqui que inicia o ministério de Isaías, Isaías capítulo 6. Ano de 740 a.C., na morte do rei Uzias. Lembre que Isaías tem um parentesco com Uzias. Tem um parentesco com reis que estão então à frente de Judá. Um detalhe que você vai perceber é que nessa visão algo marcante acontece na vida de Isaías num processo de luto. Nesse processo de luto, o Espírito de Deus fala com Isaías de uma forma extraordinária. Ele tem uma visão do trono e da glória de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 1. E ele fala que ele viu o Senhor, algo que é marcante. Nessa visão, ele destaca também que ele viu os serafins. E esses serafins que ardiam como chamas, falavam então da glória de Deus, apontando para o rei, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é digno de glória. Isaías tem essa visão no versículo 3, e é interessante que essa visão trouxe um impacto para o profeta Isaías. No seu momento de luto, ele identifica o seu chamado. E o seu chamado é tão forte, tão importante, que Isaías faz questão de dizer: ouvindo a voz de Deus, a quem enviarei, ele se coloca à disposição e diz: envia-me a mim, eis-me aqui. Olha que mensagem profética poderosa. Quando ele tem aquela visão, ele reconhece que é pecador. Versículo 5, ele diz: ai de mim. Quando ele tem aquela visão da glória de Deus, ele reconhece que ele precisa ser tocado. E um anjo do Senhor, com uma tenaz, um pegador de brasas, pega uma brasa do altar de Deus e toca nos lábios de Isaías e diz: a tua iniquidade foi sarada. Só pode ser usado por Deus sendo restaurado. Só pode ser um instrumento na presença de Deus sendo queimado. Só pode ser um instrumento na presença de Deus quando nós reconhecemos os nossos pecados e a nossa dependência do Deus Todo-Poderoso. E é isso que Isaías me ensina a partir dessa visão. Pegue esses argumentos e deixe o Senhor falar com você. Segundo subtópico, ainda no segundo ponto, fala sobre a purificação do profeta. Aqui eu quero afunilar com você, entendendo essa purificação pessoal, emocional e espiritual que Isaías tem.
Observe o texto como proposta do pastor Tiago Santos, o comentarista da lição, texto de Isaías, capítulo 6, versículos 6 e 7. Quando a iniquidade de Isaías é purificada. Dentro do texto sagrado, você vai perceber de forma muito clara que Deus ele usa pessoas, mas para usá-las, ele purifica, porque essas pessoas agora têm um contato com a santidade de Deus, têm um encontro com Deus. E diante da santidade, pecado não permanece. O texto faz questão de dizer que Deus chama pecadores, mas Deus purifica pecadores para usar. Isaías foi purificado. Essa geração, a nossa geração da curtição, de acordo com Buyan Churran, um filósofo contemporâneo, é uma geração que reduz tudo a essa máquina do curtir, a essa máquina de avaliar as pessoas. Quando você percebe essa geração, você percebe que a geração agora ela trabalha uma visão paliativa que não valoriza a dor do outro. Isaías foi chamado no processo do seu luto, mas foi purificado pela presença de Deus. Quando você observa essa perspectiva, precisamos entender que a nossa visão precisa estar além. O chamado de Deus ele é muito maior e é melhor do que qualquer oferecimento que o mundo possa nos dar. O chamado de Deus nos purifica e nos traz para perto. E o chamado de Deus nos traz um novo nascimento. Uma passagem bíblica que você pode estar lendo se localiza em 1 João capítulo 1, versículo 7, onde o Espírito de Deus nos dá a chance de sermos uma pessoa diferente. Analisando o chamado, vamos agora para o terceiro subtópico do segundo ponto, que trata sobre o chamado de Isaías. De acordo com o pastor Tiago Santos, Isaías foi chamado por Deus no meio da glória. Você também pode ser chamado por Deus diante da sua presença. Sobre o chamado, eu quero destacar duas coisas que você precisa observar. Primeiro, existe o chamado universal, chamado geral. Esse chamado geral é o chamado para o Cristo, ou seja, o chamado para reconhecer Jesus diante da salvação, mediante a fé. Todos nós somos chamados para a salvação, mediante o amor de Deus. Deus nunca foi pego de surpresa. Você tem um texto em Efésios capítulo 1, versículo 4. Esse chamado para a salvação foi estabelecido na eternidade. Todos nós somos chamados para ser salvos em Jesus. E isso se dá mediante o livre-arbítrio pela fé em Cristo. Mas também somos chamados de forma específica. O chamado específico ele já trabalha a outra latente. Deus chama pessoas de forma específicas para obras específicas. Alguns ele chama para ser profetas, outros pastores, doutores, mestres. Outros são chamados para a área do acolhimento, a área da visitação, a área do serviço diaconal. Somos chamados por Deus para essas áreas. E é interessante observar que quando temos um chamado específico, como Isaías teve, a nossa vida é transformada pela cosmovisão do reino. E nessa cosmovisão do reino, o Espírito de Deus trabalha em nós e nos purifica da nossa iniquidade, nos ajudando agora a nos aproximarmos de Deus, nos convertendo todos os dias diante da sua presença. Por isso, dá voz ao chamado específico extraordinário em Isaías. Ele ouviu a voz de Deus e ele disse: Eis-me aqui. Será que você está pronto para responder esse chamado e dizer: Eis-me aqui? E dizer: Senhor, eu me coloco à disposição? Isaías estava e ele fez porque ele foi tocado pela presença. Se você estiver e for tocado pela presença, aceite o chamado. E caminhando, vamos então para o terceiro ponto. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, envie esse vídeo para ele e para ela. O terceiro ponto trabalha agora sobre um arauto com os avisos finais. Ele traz uma mensagem escatológica, uma mensagem futura. Essa é a pegada de Isaías. Neste terceiro ponto, torna-se interessante ler um versículo que se localiza, então, dentro do próprio texto agora de Marcos, capítulo 1, versículo 2, onde Deus cumpre a mensagem de Isaías. Isaías ele é muito citado também no Novo Testamento. Como proposta do pastor Tiago Santos, nós vamos observar agora o contexto histórico de Judá. Nesse contexto histórico de Judá, nós estamos falando com você a respeito do ano
de 722, 740 a.C. Isaías profetiza quase 40 anos na sua história ministerial e ele traz uma mensagem contra a religiosidade que estava sendo pregada em Jerusalém. Estamos falando do Reino do Sul. Nessa perspectiva bíblica, ele combate agora a falsa religiosidade, onde as pessoas pensavam que somente levar os sacrifícios e não ter comunhão com Deus era necessário, então, para a sua vida espiritual. E Isaías diz: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está distante de mim. Isaías fala lá no capítulo 59 que a única coisa que nos afasta da presença de Deus chama-se pecado. Então, não adianta oferecer sacrifícios sem estar em comunhão com Deus, uma comunhão profunda. E Isaías prega essa comunhão. Isso traz uma aplicação tão profunda para a gente. Não adianta a gente ter uma vida religiosa sem ter uma comunhão com Deus, uma comunhão pessoal com Cristo. E é isso que a profecia de Isaías vai trazer numa perspectiva extraordinária. A mensagem de Isaías fala desse encontro com Deus, desse temor, dessa restauração de voltar ao seu coração e caminho para o Senhor. Em último lugar, vamos agora para o quarto ponto. O quarto ponto fala sobre a vinda do Salvador. Esse Salvador aqui é o Messias, Jesus. O pastor Tiago Santos também traz uma abordagem que uma das maiores mensagens proféticas sendo ditas no Antigo Testamento são as mensagens de Isaías sobre a chegada de Jesus. Quando você observa, o que nos chama a atenção no texto de Isaías são os detalhes precisos sobre o nascimento, sobre a chegada, sobre o ministério de Cristo. Ele fala sobre o nascimento. Isaías capítulo 7, versículo 14, capítulo 9, versículo 6. Você pode observar isso com os teus alunos. Ele fala sobre a vida e ministério de Jesus. Isaías 8, versículo 14, Isaías 22, 22, Isaías 35, 5 e 6, 61, versículos 1 ao 3. Ele fala sobre o sofrimento de Cristo. Olha a precisão dos detalhes. Isaías 50, versículos 4 ao 11, 52, 13 ao 53, você vai perceber isso sendo citado aqui. Ele fala a respeito dessa questão bíblica da morte de Jesus e sua ressurreição. Capítulo 25, versículo 8, capítulo 26, versículo 19. E ele fala do anúncio da mensagem de Jesus para os gentios. Isaías 49, versículo 6. Além de que ele fala de uma forma específica e madura também sobre esse ministério de Cristo, sobre a chegada do reino vindouro. Observe como Isaías tem detalhes precisos. E analisar a vida desse profeta, então, traz para nós uma riqueza extraordinária, tanto teológica como em conhecimento também. Já deu para perceber que nesse trimestre estamos trabalhando de forma profunda e básica ao mesmo tempo para com os nossos alunos na EBD, entendendo de forma como nós, assembleanos, acreditamos no ministério de Isaías. Cremos que somente foi um Isaías que registrou todo o texto sagrado, diferente de outras traduções. Tem traduções que acreditam e tradições também que vão entender que o próprio Isaías, na realidade, não foi só um Isaías, mas foram 2, 3, 4. Nós que somos assembleanos, pentecostais, acreditamos que foi apenas um Isaías que registrou todo o texto do profeta. Nessa perspectiva histórica que estamos trabalhando com você aqui. Tá? E eu espero que o Senhor possa te abençoar. Agora nós vamos concluir a nossa aula de hoje em nome de Jesus. Na conclusão, o próprio pastor Tiago Santos destaca que a mensagem do profeta Isaías revela o juízo de Deus, a certeza da impunidade contra Judá, o seu pecado, mas ao mesmo tempo fala a respeito da chegada do Messias. A mensagem de Isaías traz uma mensagem poderosa quando ele foi tocado pela presença de Deus e purificado do seu pecado. Gente, eu espero muito ter contribuído com você nessa aula. Se contribuir, deixa teu comentário aí, porque ele também contribui comigo em nome de Jesus, para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa o likezinho. Lembra que toda quarta-feira eu estou por aqui ministrando aula às 18 horas no YouTube ou Spotify. Lembra também de nos seguir nas nossas redes sociais. Você pode procurar aí no Instagram, no YouTube, você pode procurar a gente no Spotify, no TikTok, no Facebook. É só você colocar @Janderson Nascimento.
Segue a gente lá no Insta, vou ter o prazer em te receber por lá. Tem o nosso Instagram e do Facilita EBD também. Lá você acompanha o nosso ministério pastoral, a nossa caminhada, servindo a Igreja de Cristo, adorando a Jesus e, claro, nos colocando à disposição também para servir em nome do Senhor. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para que o Senhor confirme a palavra no teu coração. Vamos para o nosso momento de oração. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos. Se você está afastado de Cristo, a hora de voltar para o Senhor é agora. Você pode escrever aí embaixo, eu quero aceitar Jesus. Tem muita gente fazendo isso e eu estou com muito prazer em orar por você e estou também muito alegre diante dessa questão, porque esse é o nosso objetivo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela vida do teu servo e serva que vai ministrar essa aula sobre o profeta Isaías. Usa como boca de Deus, usa como instrumento na tua mão, que os alunos deles e delas possam, então, Senhor, sair da aula dizendo, eu entendi a respeito do profeta Isaías e como isso foi rico para o meu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse teu filho e filha que também se entrega ao Senhor. Essa, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero trazer alguns textos que vão te ajudar muito a entender sobre o profeta Isaías e também alguns textos que eu citei em aula. Primeiro, eu quero indicar para você esse texto contemporâneo da editora Vozes, do Byung-Chul Han, sobre a sociedade paliativa da dor de hoje. Um texto muito legal, traz uma perspectiva muito boa. Indico para você livros proféticos do Patrício Rota Scarabini, da editora Vozes, um texto sensacional sobre essa perspectiva histórica dos proféticos. Textão básico que você precisa conhecer também, muito legal, da editora Vida Nova, sobre introdução ao Antigo Testamento. Aqui você tem todos os livros do Antigo Testamento, que vale a pena você ter esse material do Raymond Dillard. Indico para você também História de Israel no Antigo Testamento, de Samuel Schutz. Essa é a minha versão da segunda publicação, da segunda renovação de publicação do texto da editora Vida Nova. Um material muito legal para o teu crescimento em Jesus. Te aguardo por aqui, glória a Deus, na próxima quarta-feira, onde nós vamos estudar a lição 3. Vamos trabalhar sobre o profeta Jeremias. Onde buscar coragem? Jeremias é sensacional. E para finalizar a aula, eu tenho um recado muito especial para você. Nós estamos nos organizando para um grande congresso da Escola Bíblica Dominical aqui em Vitória da Conquista, um congresso regional. E se você faz parte da nossa região do Sudoeste, você é o nosso convidado para estar nesse projeto. Quero trazer uma dica para você muito especial, um recado do nosso povo, do nosso pastor, para que você então possa participar desse grande projeto que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de novembro. Presença confirmada do pastor Aguinaldo Berti, um grande amigo, e eu acredito que vai ser muito edificante para você que é professor da Escola Bíblica Dominical, você que ama EBD. Então eu deixo esse recado para vocês, te aguardando aqui na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Estamos aqui participando da primeira edição do Imersão EBD, nos preparando para o grande congresso que nós vamos ter aqui no mês de novembro, e você é o nosso convidado especial. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui, eu creio que já no ensaio, ao grande congresso de Escola Bíblica Dominical, que vai acontecer no mês de novembro. Já queremos avisar para vocês que em novembro nós teremos o nosso congresso. Então nós estamos encaminhando esse projeto através das nossas imersões. Então você que ainda não participou ou teve o prazer de participar dessa primeira, não perca as nossas próximas imersões, encaminhando para o nosso congresso em novembro. Deus abençoe. Pessoal, eu quero fazer um convite especial para você, do nosso congresso da Escola Bíblica Dominical aqui em Vitória da Conquista, que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de novembro.
E nós temos um convite muito especial para te fazer. E essa turma abençoada quer te fazer esse convite. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.